Shalom, tudo bem? Boa noite. Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Estamos aqui iniciando o nosso culto nessa noite aqui pela Biblical Church, Unidos com Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny. Vamos estar caminhando nessa noite, aprendendo mais da palavra do Senhor e, melhor ainda, colocando a palavra em prática. Eu quero que você me dê um retorno se a minha voz está bom, se não está travando, como é que está aí, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Vamos estar orando para iniciar o nosso culto, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida, Pai. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, a vida de cada um de nós, Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por cuidar de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia, Pai. Obrigado pelo mês, pela semana, Pai. Obrigado pela nossa família, meu Pai. Obrigado por aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Que nós, Pai, a cada dia, Pai, venhamos compreender a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática, Senhor. Que venhamos ser um fruto, Senhor, agradável aos Teus olhos, Pai. Nos ajuda, Pai, em todas as dificuldades que nós temos, que nós nos encontramos, Pai. Que venhamos a melhorar, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha de encontro, Pai, para cada um de nós nessa noite. Que venhamos abrir o nosso coração para buscar, compreender e viver a Tua palavra. Ministra nessa noite, Senhor Espírito Santo, o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estão me ouvindo bem? Minha voz está bacana? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Entra aí, compartilha essa live, para que outras pessoas também possam estar vendo e se alimentando da palavra de Deus. E muito mais que é o alimentar, mas é também colocar em prática, né? A Bíblia nos ensina que quando nós recebemos o alimento, nós comemos, nós fortalecemos o nosso espírito. E isso nos dá exatamente a vontade de querer caminhar, de querer buscar cada vez mais a palavra do Senhor. Precisamos de alimento sólido, alimento que nos sustente a cada dia. Creio que assim como eu e você, outras pessoas também precisam ter esse alimento sólido. Esse alimento que é exatamente direcionado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem ministra a palavra. É Ele quem fala, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos aconselha, é Ele quem puxa a nossa orelha. Amém? Então o alimento sólido, ele nos fortalece, mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Por isso que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos ter o alimento sólido, o alimento firme, o alimento correto, para que nós venhamos a crescer a cada dia na presença do Senhor. Assim como Cristo crescia em estatura e em graça, nós também precisamos crescer, tanto em estatura como em graça, e espiritualmente falando. Amém? Abram sua Bíblia aí em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9 diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Resta alguém porventura ainda da casa de Saul, para que eu use de bondade com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Respondeu Ziba: Ainda há um filho,
de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aonde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete. Amém? Glória a Deus, não? Glória a Deus por essa palavra. Amados, vou aqui contar um pouquinho da história de Mefibosete, para você poder entender quem era ele. Mas antes de chegarmos nele, eu quero que você entenda que o rei Saul tinha um primogênito chamado Jonathan, certo? E esse primogênito dele, que acessivelmente depois de seu pai, ele queria assumir o seu trono, certo? Até aí tudo bem? O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E aí o seu filho primogênito chamado Jonatas, ele ia assumir o trono assim que seu pai falecesse, porque era uma hierarquia da época. E Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Só que Deus, ele tirou o trono de Saul porque Saul não obedecia às suas leis e os seus mandamentos. Saul, ele preferia sacrificar do que obedecer. Então, com esse pecado que Saul acabou cometendo, Deus escolheu um novo rei para Israel. Aí, no caso, Davi. Um homem segundo o coração dele. Porque Deus não olhava o físico e nem a estatura. Mas Deus sempre vai olhar para o homem, preste bem atenção, Deus sempre vai olhar para o homem pelo coração, não pela estatura que ele tem. Deus, ele sempre olha o coração. A visão de Deus é diferente da nossa visão. Ele olha o homem pelo coração, porque antes que ele escolhesse, que Saul fosse escolhido, foi o profeta e escolheu um homem bonito, um homem atraente, com a postura de um rei. Agora, quando Deus fala para Samuel que ele ia escolher um novo rei para Israel, ele falou assim, vou escolher um homem segundo ao meu coração. E quando o profeta Samuel chegou na casa onde os irmãos de Davi estavam reunidos, passou-se todos os irmãos. E aí Samuel pergunta ao pai, não tem mais nenhum filho? E ele fala, sim, tenho mais um, que é o mais novo que está no campo. Então fala, manda chamar. Só que quando Samuel olha exatamente para Davi, é uma criança de estatura, vamos colocar um jovenzinho de estatura média, ruivo, franzino. E o Senhor fala, é esse a quem eu escolho o rei de Israel, unge ele. Então, por causa da desobediência de Saul, agora, pela vontade de Deus, quem assumiria o trono seria Davi. Mas a cronologia exatamente, se Saul tivesse obedecido, seria Jonatas. E nesse acontecimento tudo, os filisteus acabaram invadindo o acampamento. Nisso, Samuel e Jonatas estavam num campo de batalha. Ali, Jonatas acabou morrendo pela espada de um filisteu. E Saul, vendo seu próprio filho, seu herdeiro, aquele tanto amava, sendo morto por um filisteu, ele mesmo pega a sua espada e se mata. Ele mesmo pega a sua espada e acaba com a sua vida. E nisso os filisteus invadem ali onde ficavam as tendas do povo hebreu. E nisso acontece uma desordem, acontece exatamente toda a situação onde eles acabam destruindo tudo. Só que o filho de Jonatas está ali. Preste bem atenção. Nessa correria deles fugirem dos filisteus, o filho de Jonatas acaba caindo. E a Bíblia diz, uns capítulos anteriores aí, que uma carruagem acaba passando por cima das pernas
do filho de Jonatas, Mefibosete. E a consequência disso é que ele agora não consegue mais andar. Ele acaba ficando aleijado. A Bíblia fala que ele tinha 5 anos. E nisso a serva que cuidava dele puxou ele. Aconteceu toda aquela situação. Os hebreus foram dispersos do acampamento. E passou-se muitos e muitos e muitos anos. Estamos falando aí numa base aí de quase 30 anos depois. Agora Davi já é rei de Israel. Davi já conquistou várias terras. Davi unificou toda Israel em uma tribo só, exatamente. Unificou as 12 tribos. Davi já constituiu a capital, onde seria Jerusalém, onde ele iria governar. Então Davi está bem tranquilo, vamos colocar assim, posicionalmente falando. Porque tudo aquilo que ele almejava em seu coração, que era reunir o povo, que era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, que era ter um lugar aonde ele pudesse governar as 12 tribos ali, da maneira que Deus tinha ordenado para ele, ele conseguiu. Só que agora ele está ali governando e ele lembra de uma das suas promessas que ele fez a Jonatas, que ele iria zelar pela vida de Jonatas e se ele tivesse herdeiro também. Jonatas foi um grande amigo de Davi. Jonatas foi quem ensinou a Davi a lutar as guerras, a manejar a espada. Jonatas foi muito íntimo de Davi. Muito íntimo mesmo, uma amizade, vamos colocar assim, extraordinária. Você entende isso? Então Davi amava tanto a Jonatas como Jonatas amava a Davi. Um amor fraternal, um amor de irmão, um amor lindo, sincero e verdadeiro. E agora ele está ali se perguntando se existiria alguém da casa de Saul a quem ele pudesse, por amor a Jonatas, se reconciliar, por amor a Jonatas, o abençoar. E aí esse servo fala que tem sim, o filho de Jonatas. Para você entender mais um pouquinho também a história de alguns reis de Israel, quando outro rei assumia o poder, para você poder entender, um exemplo. Quando entravam-se em guerra povos entravam-se em guerra. Então o rei que ganhasse, ele matava toda a primogenitura do rei que perdeu. Então ele assumia o trono, ele conquistou aquela terra, ele ia colocar alguém para governar naquela terra, mas ele conquistou o trono, então ele matava ou mandava matar tanto a esposa como filhos, toda a descendência, exterminar toda a descendência, para que exatamente não tivesse futuramente nenhum problema futuro. Entende? Agora, quando Mefibosete vai ao encontro, quando o servo Ziba vai ao encontro de Mefibosete e fala: o rei manda chamar você, vamos até a presença do rei. Ele teve medo, Mefibosete teve medo. Por quê? Porque ele sabia de que descendência que ele era, da descendência de Saul. Da descendência de Saul, tanto que Saul mandou matar, muitas vezes Davi não conseguiu, porque Davi era o escolhido de Deus. Então ele sabia da sua história, porque a serva que cuidava dele contou para ele. E agora ele não tem escolha, ele precisa ir atender o pedido do rei. E ele vai exatamente todo amedrontado, porque a sua vida está em jogo. Passou-se tanto tempo, passou-se tantos anos, agora o rei me manda chamar, ele quer me exterminar. Ele quer acabar exatamente com toda a minha vida. Ele quer acabar com a geração de Saul. Então agora, quando o rei manda chamar, e ele se apresenta, como a Bíblia diz aqui, a Davi, preste bem atenção no que ele faz. No capítulo 6, aqui ó, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra.
Então ele se humilhou na presença do rei para que o rei tivesse misericórdia da vida dele. Ele estava clamando por misericórdia. Ele prostrou assumindo exatamente que ele era um servo do rei, que ele aceitava o posicionamento a qual Deus tinha instituído Davi, que ele não queria nada por medo de acabar morrendo. Olha o que diz o próximo versículo. Então disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Davi, ele sabia do posicionamento que ele estava ali fazendo. Ele sabia que Mefibosete teria medo dele. Só que Davi usa de bondade, Davi usa de misericórdia para com a vida de Jonatas por amor, para com a vida de Mefibosete por amor a Jonatas. Só quem um dia precisou de misericórdia vai dar misericórdia. Davi clamava ao Senhor por misericórdia praticamente 17 anos desde o dia que ele foi ungido, para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, porque Saul tentou matar ele muitas vezes. Então, Davi sabia o que era misericórdia, porque ele necessitou de misericórdia. Você só pode entregar aquilo que você um dia tem, ou aquilo que você um dia já precisou. E agora Davi fala aqui para ele: restituirei tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que era tudo aquilo que era do seu avô Saul, tudo aquilo que era de Jonatas, eu vou restituir. E muito mais. Eu quero que você assenta-se à minha mesa e coma comigo todos os dias. Davi, ele tirou exatamente Mefibosete da rua para sua casa como um filho. Davi está querendo dizer assim: serei um pai para ti. Não tenha medo. Você não é mais órfão, você é agora filho. Você vai ser um dos meus filhos. Eu quero que você esteja aqui comigo por amor a Jonatas. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele ainda se humilhando. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, ele disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, desde o filho do teu senhor, trabalhar-te-ás, pois a terra, tu e teus filhos, os teus servos, e recolherá os frutos da casa do teu senhor, que tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Davi agora, ele restituiu tudo aquilo que era de Mefibosete. Ele entregou as terras para Saul, ele entregou as terras de Saul para Mefibosete. Ele reconstituiu os campos que eram de Saul para Mefibosete. Ele abraçou Mefibosete como filho e trouxe à sua mesa. Olha só que história linda e maravilhosa. Um aleijado, pedidor de esmola, comendo a pior coisa que tinha da época. Sujo, imundo. Não tinha aonde se assentar, não tinha lugar para morar, morava nas ruas. Agora é restituído tudo aquilo que um dia seria dele. Então Davi usou de misericórdia porque ele necessitou de misericórdia. Agora Mefibosete, além de ter todas as posses que eram de seu pai, que era do seu avô, ele foi restituído. Agora ele tem o privilégio de se assentar na presença de Davi como um filho. Pastor, onde você quer chegar com essa história? Amados, um dia eu e você fomos Mefibosete. Um dia
nós estávamos sentados lá no lamaçal do pecado, comendo da podridão do mundo, sem que ninguém olhasse para nós, sendo exatamente a escória da sociedade. Entendeu? Mas um Deus em compaixão e misericórdia entregou a Jesus Cristo como seu Filho, por amor a mim e a você. Ele nos tirou dessa vida de podridão, porque nós éramos aleijados, não tínhamos força nem para andar, nem para caminhar. Ele mandou ir nos buscar, para que nós possamos chegar à presença dele. E como que nós chegamos à presença desse Deus? Quebrado, imundo, sujo, pedindo de misericórdia e de benevolência. Pedindo para o Senhor misericórdia, Pai, porque eu não tenho forças nem para olhar para Ti, porque eu sou um pobre, cego e pecador. E sabe o que o Senhor fez? Ele olhou para mim e para você e disse: eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que é para ser seu será seu. Mas a única coisa que eu quero de você é que você assente-se à minha mesa como um filho. O Senhor, Ele nos tirou da nossa... Nós éramos órfãos. E Ele nos chamou para que nós possamos para ser filho dEle. Ele entregou para nós uma paternidade. Um dia eu e você também fomos que nem Mefibosete, aleijado, a escória da sociedade. Passamos fome, sede, sujo, imundo, no pecado, porque o pecado nos cobre, os pecados nos cobriam. Mas o Senhor de benevolência, por amor a mim e a você, através de Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por amor a mim e a você, para restituir a paternidade em nossa vida. Se você entender, amados, você vai ver que a história de Mefibosete é a minha e a sua história. É a história da humanidade. Deus escolheu a Davi, um homem segundo ao seu coração. E Deus mostrou aqui quanta bondade e misericórdia por você. Porque Davi demonstrou amor e misericórdia a Mefibosete. Hoje temos a chance de se assentarmos à mesa do Pai, comer com Ele, beber com Ele, sorrir com Ele, contar com Ele, conversar com Ele, porque Ele nos ama de uma maneira extraordinária, um amor incondicional. Todos os dias o Senhor manda um mensageiro para resgatar o Mefibosete que está no mundo. Agora nós, como os filhos, que possamos ser esse mensageiro para resgatar vidas ao Senhor. Quero te dizer, amado, que você é filho do Deus Altíssimo, que você não precisa temer, mas que você precisa acreditar, porque o Senhor acredita em você. Você tem potencial para vencer. Você tem potencial para ser um vencedor. Apenas acredite, deposite a sua fé em Jesus. Assenta-se à mesa do Pai todos os dias. Não desista, não desanima. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aflições, lutas nós vamos ter. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E você também vai vencer se você estiver baseado na minha palavra. Se você estiver sentado na minha mesa, comendo dos meus frutos, comendo da minha comida, você é mais que vencedor. Porque você está recebendo o alimento espiritual. O alimento que te fortalece, o alimento que rejuvenesce, o alimento que te dá força para vencer para vencer exatamente as tempestades da sua vida, para vencer as tribulações da sua vida, porque você está exatamente pautado numa palavra, alimentado numa palavra que é a verdade, a palavra que é vida, que é eficaz. Deixe o Senhor
lavar as suas vestes, limpar todo o seu corpo, te dar um banho, tirar exatamente o lamaçal do pecado da sua vida. Permita Ele fazer isso. Deixe Ele colocar umas vestes novas em você. Deixe Ele tirar o lamaçal do seu cabelo, que é daqui da mente. Mefibosete, ele tomou um banho por inteiro. Mas esse banho não significava só tirando a sujeira física, mas tirou a sujeira espiritual, porque agora ele olhava para Davi como um pai. É assim que nós temos que olhar para Deus, como um pai de bondade, de misericórdia, que nos ama e que quer nos ensinar todos os dias da maneira correta em que nós devemos viver na face dessa terra. Você precisa caminhar segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que te vai permanecer firme, é o que te vai permanecer exatamente inabalável, porque você está pautado numa palavra que já está escrita que você é mais que vencedor, mas para você ser mais que vencedor, você precisa acreditar e viver essa palavra todos os dias. Todos os dias. Você tem um pai, você tem paternidade, você não é órfão. Precisamos viver a palavra. Amados, não caia em cultura de doutrina, não caia em palavras que são vãs, que não têm fundamento. O fundamento do cristão, o fundamento do crente, o fundamento do filho de Deus é a palavra de Deus. É confiar na palavra de Deus firmemente, com fé e esperança, se alimentando todos os dias da mesa desse Pai. Amém? Fique firme, permaneça, não desista, lute, conquiste através de Jesus Cristo. Lute contra você mesmo, contra as suas vontades, contra o seu eu. Diga não a você mesmo, muitas vezes sim, a palavra do Senhor. Ele te ama de uma maneira incondicional. Acredite nos sonhos que você tem. Deus, Ele acredita também. Eu vou te falar uma coisa. Sou pai de 3 filhos, sou maravilhoso. E sabe o que é mais gostoso, amados? É quando os meus filhos vêm e contam as suas vontades e os seus sonhos, que eles querem viver. E isso alegra o meu coração, porque eu quero que eles vivam. Eu vou estar aqui para incentivar e falar assim, vai, eu quero que vocês vivam os seus sonhos. E é que nós que somos maus, queremos dar o melhor ao nosso filho, imagina Deus que é bom. Então se você tem sonhos, você tem projetos perante ao Senhor, você acha que Ele não quer que você viva os seus sonhos? Você acha que Ele não quer que você vai ao encontro, à luta para conquistar os seus sonhos? Um dos sonhos de Deus foi salvar a humanidade. E Jesus abraçou esse projeto e falou assim, eu quero, Pai, esse projeto, porque esse é o meu sonho também. E Ele sofreu naquela cruz, padeceu, gemeu, apanhou, levou sobre si todas as dores. Mas sabe o que é pior das dores do que apanhar? É levar o pecado do mundo. Porque Ele tinha um sonho de agradar ao coração de seu Pai. E Ele lutou e Ele venceu. Amém? Ele lutou, Ele venceu. E hoje Ele está sentado à direita de Deus, olhando por mim e para você, dizendo, vá em frente, lute, conquiste, porque eu sou contigo. Então quando você está sentado na mesa desse Deus, comendo do seu alimento, você está se alimentando, assim como Mefibosete sentava naquela mesa e olhava para Davi. E eu creio que Mefibosete fala assim, nossa, exatamente esse homem é um homem segundo ao coração de Deus, porque ele poderia me matar, mas pelo contrário, ele teve de misericórdia para com a minha vida. E além disso, eu fui constituído exatamente tudo aquilo que era meu por direito, vamos colocar assim. E Ele me restituiu. Ele me deu todas as terras de meu pai, Ele me deu todas as casas de meu pai, e melhor ainda, eu vejo Davi como um pai. Esse era o pensamento de Mefibosete, sentado na mesa comendo com o rei.
Então, se você se assentar na mesa de Deus, comer do seu alimento, compartilhar com Deus, Jesus, o Espírito Santo, todos os seus sonhos, os seus projetos, e está se alimentando da sua palavra e lutando a cada dia, sabe o que Jesus promete? Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele está conosco todos os dias de nossa vida, nos incentivando, nos impulsionando para que nós venhamos a lutar e a viver e a conquistar. Amém? Não desanime. Lute, persista. Senta na mesa do Pai. Coma com Ele. Converse com Ele. Comunhão. E quando você sair da mesa para ir lutar, você vai estar fortalecido. Não pela sua palavra, mas pela palavra de Deus, que é o seu Pai e a viva e eficaz. Amém? Amém? Agarre essa palavra, amados. Agarre. Viva! Viva os sonhos de Deus para com você. E você viverá os sonhos seus para com Ele. Lute. Não desanime, persista. Senta-se à mesa do rei e conta quem você é. Conta a sua história. Foi isso que Mefibosete fez ali. Você acha que Davi não perguntou para ele: Mefibosete, como é que foi esses anos? E ali ele desabafou, ele falou, ele chorou. Ele e a sua ama que cuidava dele. Ele contou tudo, ele se abriu a Davi. Faça isso também na presença do Pai. Porque Ele é um Pai. Coma da palavra. Coma na mesa dele, se alimente-se. Deixe Ele cuidar de você. Que Deus te abençoe nessa noite. Compartilha essa live. Vai estar lá no nosso canal da igreja. Se você não é inscrito, se inscreva lá no canal da igreja Biblical Church Unidos com Cristo. Lá no YouTube. Também estamos no Instagram também. Compartilha dessa live, para que outras pessoas possam ser ativadas também na sua vida. Precisamos agora cada vez mais unificar a igreja, unificar o corpo de Cristo para com a verdade. Quero orar por você nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Rei da Glória, Senhor. E cada um, Pai, que ouvir a minha voz, Senhor, que venha comer do alimento, meu Pai, que é a Tua palavra, Senhor, que venha beber, Senhor, da sua vida, Senhor, da água viva, meu Pai, em nome de Jesus, que é o Espírito Santo, Pai. Entra, Senhor, muda a história, Senhor. Muda a história, derrama do seu amor, Pai. Derrama do seu amor, que essa pessoa venha se sentir amada, que ela venha sentir-se filha Tua, Pai. Cura as feridas, Pai. Sara a alma, Senhor. Faz uma transformação, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela tenha comunhão contigo, Pai. Que ela venha se expressar, abrir o seu coração, Pai, e falar contigo, Senhor. Visita cada um nessa noite, Pai. Visita os enfermos, os doentes, os cativos, os oprimidos, Pai. Cura, meu Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a graça. Que você seja cheio do amor do Senhor. E que você tenha cada dia mais comunhão com o Espírito Santo. Fica na paz. E até o próximo culto. Deus te abençoe. Até mais.